Olá, eu sou a Cris Gouveia em mais um programa Política da Paz e hoje eu estou com um convidado muito especial, que é uma honra conhecer. É um dos maiores plantadores, se não o maior plantador de árvores do mundo, Alexandre Schutt. O Alexandre Schutt é psicólogo, ele é acupunturista, ele é astrólogo, enfim, ele tem um currículo bem extenso. E ele vai contar um pouquinho pra gente agora. Boa tarde, Alexandre. Cris, muito obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceito, né? E fala um pouquinho pra gente o que você considera paz, o que é paz pra você. Paz. Bem, paz é assim, paz é meu nome em hebraico, é um dos nomes que eu tenho. Normalmente assim, você tem comunidade, os judeus, os hindus, os chineses, eles normalmente têm dois nomes, né? Tem o sobrenome, que é a linhagem, tudo, mas ele tem um nome de alma, né? E um dos meus nomes de alma é paz, né? Que é Shalom. E Shalom tem basicamente dois significados, né? Um é enviar sobre ou para a paz, ou seja, Shalom, né? É de sheliach, de mensageiro, né? De trazer de lá para o outro lado. Al é sobre, e Om é um som cósmico, um som universal primordial. Então Shalom tem esse significado. E Shalom na Kabbalah já é uma outra forma de ver. Tem uma origem da palavra Shalem. Shalem é completo. Então você tem tudo, quando você tem paz, você tem todos os seus componentes interagindo. Então paz é estar completo. É estar completo. Muito bem, muito bem. E conta um pouquinho da sua experiência com o meio ambiente em São Paulo. Ele plantou muita árvore em todos os bairros de São Paulo, não só no Brasil, fora do Brasil, ele também realmente foi para o Japão, né? São 21 países. 21 países, olha isso. Eu estou sendo convidado, pela primeira vez, estou sendo convidado, apesar que nos Estados Unidos eu também fui convidado pelo governo, mas assim, estou sendo convidado talvez para a Alemanha. Vamos ver se rola, vai ser 22 países. Né? Não, olha isso, 22 você ou 23 já com o Brasil. vê que uma pessoa tem essa capacidade de plantar tantas árvores, né? De ter essa atitude, porque é uma atitude voluntária. Né? Ele não ganha por isso, então assim, ele está ajudando o nosso planeta, uma das pessoas que mais ajudam o nosso planeta. Bem, o negócio é assim, eu em 85, ou seja, há 31 anos, eu comecei a plantar sem parar. Como é que você teve a ideia de começar a plantar as árvores? De onde surgiu essa vontade? Então, Cris, assim, eu estava trabalhando no kibbutz. Tá. Então, eu estava trabalhando no kibbutz em Israel, e aí o que eu fazia era, na época que me deu o start, eu tinha que tirar os canos de gotejamento, que é um cano de borracha, uma mangueira com uns filtros e um gotejamento, né, que ia direto no algodão. Então eram áreas enormes no kibbutz, lá perto do deserto do Negev, lá, assim, lá embaixo mesmo, né, do Israel. E aí o que acontece? Eu pegava, puxava, prendia no carretel monstruoso, vinha um trator e girava o carretel e puxava. Isso nas linhas da agricultura. Só que alguns ficavam presos. E teve um que ficou muito preso, que eu puxava, eu falei, nossa, eu vou arrebentar isso. E aí, na hora que eu vi que eu ia arrebentar, eu fiquei com medo de arrebentar, eu comecei a cavocar a terra e puxava, cavocava, e falei, nossa, entrou lá embaixo. Aí comecei a cavocar, de repente eu desci uns 40, 50 centímetros, uma coisa assim, e começou a aparecer areia. Aí eu tirei o cano, né? Aí eu falei, óbvio, eu tô no deserto. Você falou, eu já imaginei o deserto. Eu falei, eu tô no deserto, só que assim, ao mesmo tempo, eu estava meses nesse kibbutz, no sul de Israel, e aí eu falava, nossa, aqui é lindo, é muito bonito lá. E é arborizado com árvores monstruosas e um cheiro, tem cheiro no ar, tudo. Eu falei, de onde vem isso aqui? Eu falei assim, óbvio, isso veio do mutirão, isso veio da força das pessoas se juntando com um objetivo só. Olha que lindo!
E aí eu fiquei na hora super mexido, eu estava sozinho no meio da agricultura, né? E estava igual agricultor mesmo, e aí falava assim, essa é a força do ser humano quando se junta, transforma a derrota em vitória, transforma deserto num lugar maravilhoso. E a partir dali eu comecei a observar sozinho, eu tinha 19 anos na época, né? Eu comecei, 18, 19 anos, eu comecei a observar sozinho, que eu saía, sei lá, ia para Jerusalém, para Tel Aviv, para o norte, eu começava a observar os canos de irrigação em locais públicos. Só que eu não tinha noção que eram locais públicos, eu achava que era, sei lá, os locais, né? Assim. Eu não conseguia distinguir que era uma ação do governo ou uma ação pessoal, né? E aí depois eu fui viajar para outros países, aí eu fui para o Egito, eu fui 3 vezes para o Egito, né? Nessa primeira vez que eu fui para o Egito, eu fiquei indignado, porque passou a fronteira, não tinha mais árvores, aí de repente era o verdadeiro deserto do Sinai, aí eu fui até o Cairo, quando chegou em Cairo eu vi pouco, aí fui para Luxor, fui para Assuã, tinha cada vez menos, só na beira do rio, do rio Nilo. E aí eu volto para Israel falando, meu Deus, olha, aqui tem, lá não tem, olha a diferença da mentalidade de juntar um com o outro e falar, vamos ajudar um ao outro. Alguma coisa unidos, né? E que seja para o bem comum. Sim. E aí fiquei mais um mês, fui para a Itália. Na Itália eu comecei a observar que tinha, mas eram antigos, não tinha uma coisa nova, não tinha um tratamento como tem Israel, assim, óbvio, outro é um Mediterrâneo um pouco diferente, né? E aí eu fui para o Brasil. Quando eu chego no Brasil, pego minha motinho da época, né? Tinha 19, 20 anos, peguei minha moto e ia para a faculdade. Então eu saía dos Jardins e ia para Ipiranga. Então, qual faculdade você fez? Eu fiz a primeira faculdade, fiz na São Marcos, no Ipiranga, de psicologia. Depois eu fui para a USP, né? E aí nisso eu passava o Pastorinho, lá onde é o Luiz Pasteur, né? E entrava onde atualmente é Chácaras Clabim, que nem era esse nome na época. Na perto da casa. E aí descia e não tinha nada de árvores. Aí eu começava a reclamar. Eu estava de moto com capacete reclamando, ninguém faz nada, não sei. Esse prefeito Jânio Quadros não faz nada, não sei. Aí começou a juntar, como eu tenho esse lado filósofo e põe em prática, né? Eu comecei a ver que eu falava e não estava fazendo. Aí eu comecei a ver que eu comecei a reclamar e falava, nossa, eu estou igualzinho uma pessoa de um bar, reclamando, ou no cabeleireiro, reclamando, falando mal do outro, tudo. Aí eu falei, nossa, eu não posso ser exigente com os outros, tem que ser exigente comigo. Eu estou falando que não tem árvores, eu já tinha ido com meus pais na casa do Jânio, aí que eu me toquei que não tinha nada a ver falar mal dele. E aí eu comprei 2 mudas e uma cavadeira americana. 2 mudas, por sorte, eu comprei as mudas do tamanho certo para a arborização urbana. E fui, cavoquei, plantei. E quando eu plantei, eu gostei muito. Eu já tinha plantado em Israel também, comecei a gostar muito. Você tinha aprendido, né? Mas eu não tinha noção que vinha um calor, que vinha um silêncio, que vinha esse completo, essa paz, né? Então eu pus a ideia e pus em prática, né? Eu pensei, eu fiz e eu senti, né? E eu acho que isso me deu uma paz muito grande. E nisso eu gostei, eu cheguei para o vizinho e falei, nossa, eu plantei, me deu um calor. Foi super legal, do lado do aeroporto, não sei o quê. Quero ir junto, vou levar as crianças. Então tá, vamos lá. Então a gente fez, comprei mais árvores, fizemos plantio, foi meu primeiro mutirão. Olha. Isso há 31 anos atrás, né? Nossa, há 30 anos atrás. 31 foi quando eu comecei a plantar em Israel. E foi isso, aí eu comecei a plantar sozinho, até que um dia eu resolvi escrever uma carta falando mal do Memorial da América Latina. O projeto estava sendo lançado, isso já tinha sido uns 2, 3 anos depois, 89, e aí nisso eu falei, olha, não pode construir em São Paulo lugar sem permeabilização, de cimento e sem árvores. Um espaço enorme. Verdade. Eu fui lá de moto e falei assim, não tem nada. Eu escrevi na Veja. Aí o editor da Veja falou, mas por quê? Eu falei, não,
eu planto árvores na cidade. Imagina se cada um plantasse uma árvore lá e fizesse uma floresta com esses memoriais, né? Olha, eu vou fazer uma matéria com você. Ele falou, qual o teu objetivo? Eu falei, meu objetivo é que as pessoas façam mutirões. Hoje está sendo feito mutirões. Tem o Nick, tem o Ricardo, tem o Sérgio, tem o Danilo, né? Tem também... Está até na moda, né? Os Pocket Forests agora, né? Então, tem até esse nome. Isso é super legal porque... estimula as pessoas. Sim, propagou. sim. Então, sei lá, você vai ver nas reportagens, aí na Vejinha eu saio na Veja, aí começa a vir político, aí começa a vir secretário do Verde Meio Ambiente, já era na época de Erundina. E de repente eu comecei a pôr em prática. Sim. E aí comecei a ter problemas. Aí não tinha paz, porque virou uma guerra, né? Porque eu plantava e a prefeitura não fazia. E de repente eles falaram, não, a gente dá o apoio, mas com o tempo foram me cortando e meio deixando de lado. E eu fui até que alguém falou, cria uma ONG, uma associação. Eu criei uma associação, chamou Projeto Plantar. Tá. Era Plant-Ar. Depois, quando a gente chegou a 2 milhões e 100 mil árvores, aí, hoje está 2 milhões e 700 mil árvores. Mas quando chegou a 2 milhões e 100 mil árvores, houve uma reunião sigilosa com os diretores, né? E eu cheguei para a reunião e falei assim, ó, Ale, já não é mais Projeto Plantar. A gente vai mudar o nome da ONG. Agora vai virar Instituto Plantar. Então era o Peter, o Gobi, o Super Gobi, o Panten, o Silvio, o André, assim, a Eliane, assim, tem um montão de gente que participou nesses anos e que falaram, não é mais um projeto, agora é um instituto, você criou florestas, né? Então, isso foi bom, mas ao mesmo tempo, Cris, eu fechei a ONG, depois de quase 30 anos, Puxa. Porque quem bancava era meu consultório, e os meus amigos ajudavam um pouco, mas são impostos, e toda vez que eu tentava fazer algo vinculado ao governo, com ONG, não dava certo. E aí quando eu comecei a fechar a ONG, eu consegui projetos de educação ambiental em shopping, mas sempre eu era chamado para projetos onde eu tinha que pagar propina, 1/3 para o prefeito e para o cara. Então eu era chamado em Brasília, era chamado em... Aí eu falei assim, não, é tipo contra princípios, né? Sim. Então eu optei em fechar a ONG, uma pena, e agora eu ajudo os outros amigos que fazem os mutirões. E nesse momento eu estou falando com o governo estadual de São Paulo de fazer plantios. Então a gente está vendo Franca, está vendo aqui na Marginal Pinheiros, e fazendo um trabalho junto com o programa deles, do governo, de pegar os presos, ensinar, ressociabilizá-los, né? Então tem umas coisas gostosas sendo feitas entre as sessões. Ou seja, meu dia a dia é consultório. Meu dia a dia é clínica, né? Atendendo. E ele encontra... então, eu ia te falar como é que você encontra a paz no seu dia a dia. Então, na verdade, você encontra a paz através dos plantios, né? Dos mutirões. Na verdade, eu não tenho uma paz, né? Eu tenho uma obsessão de criar maciços verdes. Eu quero trazer o verde de volta. Sim, eu também quero. Então, na hora que eu vejo pessoas tipo Ricardo Cardim, o Nick Sabei, o Danilo, o Sérgio Reis e mais um montão de gente que está aparecendo, a Cláudia, pessoas que estão se envolvendo ou para trazer a horta ou para trazer florestas na cidade, me dá uma paz, mas ela não é completa. Entendi. Porque eu acho que eu não vou conseguir ter paz enquanto não trazer o verde de volta, pelo menos encaminhá-lo. Então... Aliás, só te cortando, mas é que tem a ver com esse assunto, um dos projetos que eu tenho se chama Green Makeover, que é reforma radical do verde, que é justamente levar a Mata Atlântica para cima dos prédios da Avenida Paulista. Então, conversando com o Ricardo Cardim, ele já começou a fazer isso, inclusive, em 2 prédios lá, que é a Gazeta e o Citibank. E a intenção é que as florestas que foram devastadas embaixo sejam replantadas em cima. Isso nas grandes avenidas de São Paulo. O Ricardo faz um trabalho super bonito. Sim. Eu quero colocar assim, tem uma pessoa que quando eu planto há muitos anos,
quando eu escutei a primeira vez, foi de uma senhora chamada Tsugi, uma senhora japonesa, oriental, que ela, imagina, eu tenho 50 anos agora, ela deve ter o que, 80 anos hoje, ou até mais, ela era uma motivadora e ela passava a mensagem da importância de colocar nos prédios, fazer uma reestruturação de permeabilização e colocar as matas certas, e elas vão mudar o microclima. Então, assim, do sonho dela, na hora que eu vi o Ricardo fazendo, eu me lembro que eu começava a mandar mensagem, eu falei, Ricardo, parabéns, parabéns, parabéns. E não é um trabalho que eu faço, mas é porque eu fico nas ruas plantando ou nas florestas, né? Ou nas Você faz aqui embaixo e a gente está fazendo lá em cima, né? Em cima. E uma das coisas que ele me falou, quando eu falei da ideia para ele, ele falou assim, que bom que seria se tivesse mais pessoas como você no mundo, né? E existem, né? Existem muitas pessoas que podem se juntar. Tem. O importante é isso, o importante é as pessoas aprenderem a se juntar para um bem comum. Para ter paz, você tem que encontrar a sua tribo. Então você tem a sua família de origem, que tem que respeitar a hierarquia, agradecer a vida que vem dessa família, mas você precisa buscar qual a tua missão de alma. E missão de alma você encontra nas tribos. E eu tenho várias técnicas para descobrir quem são, mas às vezes a vida ela vai entrando sincronicamente e vai aparecendo. E nisso, por exemplo, eu vou viajar, eu estou na Índia, por exemplo. Eu fui plantar na Índia, no último dia de viagem. Eu já tinha feito a viagem, fui para o Nepal, plantei no Nepal e voltei e comentei. Falei, eu plantei lá. Aí ele falou, eu tenho uma muda. Aí a gente foi, é uma laranjinha, não sei, um cítrico, né? Aí a gente foi lá e plantou. Então, assim, no Japão plantei em Hiroshima, plantei em Tóquio, em Portugal, foi assim super legal. Estava no hotel, descendo, entra o gerente do hotel e fala, aqui não é o térreo. Eu falei, a gente sabe. Não, aqui é o intermediário. Não, a gente sabe. A senhora trabalha aqui? Sim, eu sou gerente. Aí nisso eu pego, converso com ele. O senhor acha de fazer um plantio de árvores? Eu dou de presente tudo, plantio, árvores, vamos plantar uma oliveira? Só um minutinho, chamou toda a equipe do hotel e a gente plantou em Lisboa uma super oliveira, com palestra, dei 2 palestras por causa dos turnos. Então assim, as coisas vão se encaixando, aí dá uma paz. Quando você tem tua função de alma. Né? A minha função é atender, eu atendo, eu ajudo muitas pessoas clinicamente, e plantar e educar. Plantar e educar, ou seja, é um trabalho meio sem fim, né? Então, quando eu vou descansar, eu falo, ai meu Deus, tem tanta coisa para fazer ainda. Isso que você falou da oliveira, eu estudei agora, faz pouco tempo, que a oliveira é uma das árvores que mais duram, né? Uma das que mais vivem, é uma das árvores mais completas que existem, porque ela não só fornece o verde, mas ela fornece remédio, ela fornece alimento, ela fornece uma série de itens, né, para o ser humano, né? Então, bom, é isso. Acho por exemplo, árvore. Você tem que ver a árvore, raiz, tronco, a copa, as folhas, as flores e os frutos e as sementes. Né? Então, tem árvores que têm remédios no tronco, tem árvores que o remédio é a raiz, tem árvore que é o talo da folha, tem remédios nas árvores que são os frutos, tem remédios, dependendo do que for. E essa complexidade é a paz que tem na natureza. E a árvore, ela é um ser um pouco mais evoluído que nós. É um ser que respira, que troca, que tem sua função, que tem muita consciência e que se comunica com outras árvores. E quando você precisa saber alguma informação, a árvore sabe e ela pergunta para uma árvore lá em outro lugar. É uma conversa entre raízes. Então a gente tem muito ainda a aprender. E agora tem cientistas que conseguiram provar isso. Que quando tem um veneno aqui, ela comunica para os outros. E a outra cria uma certa guarda. Agora estou começando a entender um pouco essa comunicação com esses seres maiores. Né? E uma das coisas que eu aprendi é que quando você admira uma árvore de uma espécie, você está admirando todas as árvores daquela espécie. Isso. E é interessante admirar. O chamado das árvores.
E isso, Cris, é importante admirar a árvore e depois admirar a outra árvore, e depois uma árvore completamente diferente, né? Então, por exemplo, a gente tem árvores do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, tem árvores de uma floresta, sei lá, europeia, depois você tem da África, você tem Os baobás. São árvores diferentes. São incríveis. E aí o que acontece? Você começa a ter uma consciência que existe uma diversidade na biodiversidade. Ou seja, existe uma diversidade, existem vários tipos de vida e todas fazem parte de um complexo só. Tem gente que foca em água do mar, né, oceanos, rios, nascentes, mas a floresta, ela é muito importante para o ser humano. Sim. Muito, porque na hora que você tira a floresta, você diminui os rios, diminui os animais, começa a dar quebras, começa a dar um desequilíbrio, não fica mais completo, não dá mais paz. Uma coisa que eu falo, que eu tenho falado para as pessoas, é que assim, o governo do Brasil, nós temos menos de 7% de Mata Atlântica hoje no Brasil, porque há alguns anos atrás, os fazendeiros, os agricultores foram obrigados a derrubar as matas, por lei, para que tivesse plantação, para que tivesse gado, né? Então, a gente está no momento de rever isso tudo, né? E de fazer uma lei contrária, que obrigue as pessoas a plantarem, né? Principalmente nessas áreas que estão devastadas. Isso é importante levar essa consciência. Assim, consciência, existe a consciência de uma pessoa. Então, por exemplo, imagina que você está me atendendo e você mostra para mim alguma coisa, eu consigo perceber, eu tenho consciência ou insight de algum assunto meu pessoal. Ele tem um período na vida que você tem momentos de consciência. Mas o ser humano, nesse momento, ele está em processo de consciência planetária. Você está vendo, não é assim, tem vida em Marte, o empresário fez um foguete super legal, não é isso. Se você não cuidar, não vai ter bisneto. Não vai ter futuro. Não tem bisneto, não tem tataraneto, não tem nada disso. E não tem qualidade de vida e tudo mais. Então, assim... Simples assim, né? E aí você tem que tomar atitudes. E atitudes pessoais, atitudes familiares, atitudes de casal, atitude de empresa, atitude de escola, atitude de governo municipal, governo estadual, governo federal e governo de continente e depois da Terra. Então, atualmente, está na parte de Paris. A gente tem também... Eu só tenho gente boa para falar, tem Fábio Feldman, assim, a gente precisa de bons exemplos. São pessoas que estão... Tem muita gente assim, mas tem gente que está batalhando para que as leis sejam implementadas de cima para baixo. Sim. Né? Senão não adianta nada. Eu faço pessoalmente de baixo para cima. Eu vou planto sem parar, cuido sem parar. Ontem eu estava com a minha filha, a gente ficou podando as árvores para que houvesse um crescimento num tempo bem curto. Uma das coisas que eu defendo é que acabem os fios dos postes. Né? Então esse é um assunto legal. O vídeo vai sair em São Paulo? Vai. Mas apesar que tem em Minas, tem assim. O que acontece em São Paulo? Há um processo jurídico, contra a Eletropaulo e a empresa. O Eduardo Jorge até me falou. Então, do Eduardo Jorge, que é um dos maiores exemplos políticos que eu tenho, né? E eu sou super apartidário. Eu ajudo as pessoas que fazem coisas boas e propagam coisas boas. Tanto faz o partido, né? Se tiver no PT, ótimo. O Eduardo foi um dos fundadores, ou chegou um pouco depois, saiu do PT, acho que na época da Marta, viu roubos e não voltou mais. E não sei se em outros partidos tem algum partido 100%, mas pessoas boas tem. Ele é um exemplo. E o que acontece? A Eletropaulo, nessa mudança de governo, quando entrou o governo Haddad, de repente começou poda de árvores de uma forma indiscriminada e... Foi um assassinato em massa. E a gente estava numa reunião que a Eletropaulo estava lá, e aí eu fiz a pergunta, falei, e os postes, e o processo? Nós não vamos tirar tão cedo. O cara era tão forte, tão prepotente, o diretor da Eletropaulo, arrogantérrimo e bobo, porque na verdade ele está fazendo uma cidade de porcaria para a filha dele.
para a neta dele. Um dia ele vai cuidar da neta e a neta vai lá, que cidade feia, nossa, São Paulo. Então, assim... E, na verdade, a tecnologia permite que não precisa mais de fio, né? Nós temos tem comércio de postes, né? Tem aluguel de postes, tem troca de postes, às vezes à toa. Tem um maquinário onde se ganha dinheiro, mas se ganha dinheiro, a empresa não é parte pública, né? Mas, assim, a diretoria não vai querer mudar. Imagina se a diretoria quer perder uma mamata de ficar trocando postes na cidade de São Paulo. Aí que entra o poder do povo, eu acho. Eu acho que as pessoas que tenham consciência, sim, elas têm esse poder de mudar qualquer coisa. Inclusive isso. Então, esse é um processo lento que depende da população, mas hoje já dá para colocar fios subterrâneos. Sim. Eu fui plantar em Nova York, eu fui dar aula para a prefeitura em Manhattan, de educação ambiental e plantio. Participei de um plantio de 20 mil árvores, plantei 6 mil árvores em Nova York. Não tinha fio nenhum, tá tudo subterrâneo. Morei na Argentina, eles fazem isso. Aí chega aqui, é uma mentalidade que o Brasil, aí eu acho que essa hora a gente precisa fazer com que cada ouvinte agora do seu programa, ele seja um mensageiro para falar, tá errado, tá errado, tá errado. E na hora que precisar se unir, as pessoas precisam se unir. Sim. Porque esse é o inconsciente coletivo do Brasil, ele está começando a se emancipar. A despertar, né? Está começando, assim, isso vai demorar alguns anos, talvez 2020, 2020, a gente vai sentir um Brasil começando a pulsar mais justo, mais ético. Então, isso do poste é um exemplo. Eu tenho alguns exemplos interessantes. A gente tem dos postes, né? E tem também, por isso que as árvores não desenvolvem. Você tem um lugar que você poderia plantar árvores de grande porte ou de gigante porte para criar um microclima na cidade, determinada rua, determinado bairro, mas não dá por causa dos postes e aquelas fiações, que é um horror. Em relação à árvore também, o que mudou em São Paulo, o que fez que a gente conseguiu plantar 1,5 milhão de árvores aqui, nativas, tudo, foi uma implementação. Eu morava na Argentina na época, então não acompanhei muito, mas a implementação do prefeito Kassab, que ele proibiu os outdoors e diminuiu o tamanho das propagandas. E aí o que acontece? Antes de eu ir morar na Argentina, eu plantava e as pessoas tiravam minha árvore. Aí comecei a ver, falei, o que houve? Por ironia do destino, eu atendi uma pessoa que era muito vinculada ao presidente dos outdoors no Brasil. E depois, uma outra vez, num jantar, eu conheci também um outro cara que mexia com publicidade. Ele falou, não mexa com a gente. Você planta suas árvores, a gente faz nossa propaganda. Então, assim, ao longo desses 31 anos que eu planto, eu tive muito problema. Ameaças fortes. E tenho agora também, né? Porque a gente voltou a plantar em áreas que o pessoal fala, não, deixa como promessa. É melhor deixar como promessa do que plantar, né? E eu estou tendo o apoio do governador, o Dr. Geraldo, chegou e falou assim, Alexandre, pode plantar. Todas, né? Pode plantar. E no estado inteiro de São Paulo, pode plantar. Então isso deu uma autonomia, e aí comecei a ver em outras cidades. Eu estou vendo com a senhora Luísa Trajano, da Magazines Luiza. Ela me pediu, vamos fazer um plantio em Franca? Eu falei, eu arborizo a cidade inteira. Aliás, uma coisa interessante, as cidades do interior, que estão mais próximas realmente das florestas, estão mais próximas da natureza, não tem árvores. Então, né? Eles não valorizam. Antes da gente gravar, eu mostrei uma monografia. Lá eu falo sobre isso, que eu fiz em 2000, né? E uma das ruas mais bonitas do mundo é em Porto Alegre, Rua São Gonçalo, e ela é super arborizada. E tem carros, tem a rua, tem a calçada, dá para fazer. Tem o espaço para... Dizem que os arquitetos que mexem com saúde, eles falam que quando o logradouro, quando a calçada é larga, a cultura é larga do povo. Você mede a cultura do povo pela forma que eles andam. Então aqui em São Paulo você não consegue andar. E tem muito buraco. Nossa cultura está péssima. E cada gestão de prefeito promete tudo, não sei bem, isso aqui é outro assunto. Então assim, só para fechar dos outdoors, na hora que veio essa proibição, os outdoors que eram todos poderosos perderam poder.
e tinham que fazer igual todo mundo, numa limitação de lei, e as árvores começaram a crescer, e a gente podia plantar, e elas não ocupavam o espaço atrás da propaganda. E ela começou a se desenvolver. Então as árvores, até então, elas não se desenvolviam. Então isso, assim, óbvio, cada prefeito tem coisas boas, coisas ruins e coisas inoperantes, né? Assim, mas das coisas boas, uma delas é essa, porque foi uma consequência o espaço que as árvores conseguiram tomar no momento que parou aquelas propagandas. E uma coisa que eu já reparei, por exemplo, em Chicago, graças ao prefeito, que era uma pessoa extremamente ligada ao meio ambiente, eles fizeram na cidade milhares de quilômetros de telhados verdes. Então, assim, quando a pessoa tem esse ideal, quando ela tem essa postura de defender o meio ambiente, ela consegue, principalmente o prefeito. Eu sempre fico em dúvida onde eu tenho que participar fora o consultório, se eu entro ou não na política. Eu não estou entrando na política, mas eu vivo politicamente. Sim, sim. Eu tento ensinar as pessoas em palestras, empresas, escolas, muita escola, para fomentar na mente delas, para elas começarem a observar, fazer o mesmo processo que eu tive no caso de Israel, de observar a diferença dos cuidados. Sim. E agora, em relação aos postes também, só para fechar os postes, eles falam que é caro. Eles falam que é caro porque é caro para eles deixarem de ganhar dinheiro, porque não existe nada caro, é tudo uma questão de administração. Então, quem é o administrador, quem é o meio do céu, o cabeça, né, o gestor, ele consegue fazer de uma forma que aquilo seja maravilhosamente colocado em prática, que não dê prejuízo e que seja bom para todo mundo. O paz está do nosso lado, a paz está do nosso lado. Ela é boa, ela é boa para tudo, ela é boa para qualquer assunto. Qualquer assunto que você falar, você vai ver paz. Mas depende da postura, você tem que buscar paz. Tem até um provérbio que fala assim: if you want peace, prepare for war. Né? Assim, se você quer paz, se prepare para a guerra. Então você tem que saber quem são os cabeça oca, os oponentes que são cabeça oca, Zé Mané de administração, presidente da Eletropaulo mesmo, o presidente de não sei aonde que fala não, ou o cara do cimento, ou o cara do asfalto, gente que assim muda, faz área permeável, faz chão permeável, de permeabilização, a terra respira, a terra respira, a terra bebe água, né? Ela se alimenta e a gente vive da terra. E a terra alimenta as árvores, que alimenta os pássaros, que alimenta os insetos, que alimenta os animais. Ou seja, tem uma cadeia que não é para vestibular para fazer sobre ecologia e conseguir ponto para entrar na faculdade, não. A matéria de ecologia é vamos sobreviver como povo, como civilização. Então, enquanto não tem essa visão, esses Zé Manés de cabeça oca de presidentes, que chegam num cargo de diretoria, eles perdem a beleza quando eles tomam decisões que são boas só para o bolso deles. Eles têm que tomar decisões, na minha empresa, no setor que eu estou, eu tenho que ajudar o mundo e ganhar dinheiro. Então isso é uma economia sustentável, é um capitalismo sustentável. É economia verde, isso. E aí começa a juntar o socialismo utópico do Marx, né, ou o que eu vivi no kibbutz, né, com a prática capital, que você ganha dinheiro, mas se faz bem para o outro. Você ajuda o teu funcionário como ele te ajuda. É um ajuda o outro, é bom para todos. E tem um termo que eu aprendi há pouco tempo que se chama neo-humanismo, que é justamente você não olhar só para o seu próprio umbigo, é para você cuidar de você, mas olhando o próximo também. Né? Quando você ouve aquelas conversas dos índios norte-americanos, ou até alguns índios também da Austrália, que eles falam dessa parte, que você não olha para você olha para todos, você agradece, você pede desculpas, você ama, você está o tempo inteiro. Do chefe de tribo Seattle, isso, né? Essa carta do chefe de Seattle, né? E ele ficava na região onde está o Windows, a Microsoft, né? A região dele, no Feng Shui, para você ter uma ideia, é um assunto completamente diferente, mas no Feng Shui, o mestre de Feng Shui descobriu que aquele local onde é a Microsoft é o local que se espalha para o mundo. Olha. Então, aonde o chefe da tribo, 100 e poucos anos antes, falou, vocês estão estragando com a natureza, isso não é bom, vai voltar contra vocês, também estava nessa região, se espalhou pelo mundo.
Então, assim, é importante, se alguém tem algum cargo de poder ou quer atingir um cargo de poder, que saiba usar. Não adianta ganhar dinheiro e ficar colecionando coisinhas. Uma coisa que eu falo sempre é que não adianta nada você ter títulos se você não tem atitude com relação ao que você faz. Não adianta você ser um acumulador de títulos, não adianta ser vereador, não adianta ser prefeito, não adianta ser senador, presidente, se você não está honrando aquilo que o universo te presenteou. Porque é um presente, você está direcionando as pessoas. Né? Então, assim, eu vou ver se eu aumento o número. Eu tinha colocado, como eu falei que eu pendurei as chuteiras quando eu ganhei o prêmio aqui na Câmara dos Vereadores, aquele Cidadão Sustentável do Brasil. Foram 800 indicados. Aí eu ganhei o prêmio Cidadão Sustentável do Brasil. Isso em 2012. Aí depois outro prêmio, eu falei assim, não, eu vou pendurar a chuteira. Mas com o tempo eu vejo que não tem fim. Então eu vou fazer isso até o resto da minha vida, só que eu vou fazer de uma forma que eu não ponha tanto meu dinheiro. Então eu estou vendo outros grupos, governo, empresas, e falo, ó, eu vou por uma outra linha para realizar. E isso do Guinness, que o pessoal sempre queria quando eu cheguei a 2 milhões de árvores, agora eu estou com 2 milhões e 700 mil árvores, e 21 ou 22 países. Eu precisaria fazer a conta, né? Tem Japão, Índia, Nepal, Egito na segunda e na terceira vez, Israel plantei muitas, Itália plantei muitas, Inglaterra plantei muito, e agora eu já tenho até a documentação das pessoas que plantaram comigo, para eu ter alguma prova caso... Você já pensou em fazer algum DVD para ensinar as pessoas a plantarem árvores? Sim, eu já tentei com o pessoal do Muda Moca. Uma vez eu dei uma aula tão legal para os líderes e para os professores, eu falei, vou dar uma aula para vocês ensinarem, só que a gente não gravou. Aí que acontece, aí não gravou. Não gravou, e eu explicava desde o detalhe que a gente tem que dar muita atenção para o berço. A árvore em si é o de menos. Na hora do plantio. Você, não é que é o de menos, ela tem uma porcentagem menor. Você tem que realmente abrir um berço, o pessoal chama de cova, buraco, é um bebê berço, que vai surgir ali, né? E você cria um espaço, ele tem que ser grande. Na cidade ele tem que ser paredes retas, para a raiz não ficar novelando. Porque a árvore cresce e depois ela tomba quando ela fica adulta. Ela fica doente. Né? Esses tombos que tem de árvores é pelo mau plantio e pelo berço errado. Aliás, uma coisa que eu falo, as pessoas elas concretam, isso eu aprendi no curso do Ricardo Cagi, as pessoas concretam a árvore e sufocam. Fazem um anel, né? As anelam. E na hora que vai podar, elas podam aqui a árvore. Você tem que podar aqui para ela poder crescer, senão ela sangra e nunca mais abre essa ferida. Isso. Não cicatriza, né? E, então, assim, tem o berço, aí depois você tem a altura do plantio. Se você afunda muito o torrão, né? Se você pega o colo dela e afunda muito, nessa primeira parte cria uma bactéria que daqui 20 anos a árvore tomba. Aí você mexe na árvore, ela é bamba. Uma árvore, sei lá, você pega às vezes, eu peguei uma goiaba semana passada, que ela tende a ser dura, ela é bamba, aí eu vejo, tem muita terra e ela foi plantada muito funda. Então, a arte de plantar é uma coisa importante. E ela precisa ser divulgada. Vamos pensar num vídeo, né, para fazer. Vamos eu estou à disposição. Isso aí. Minha função é plantar, educar e atender. Ótimo. Né? E amar as pessoas também. Claro, assim, são essas minhas funções. Vamos então finalizar. Fala uma frase que você quer deixar para a posteridade. Prosperidade? Para a posteridade, né? Para as pessoas ouvirem, para elas se conscientizarem. Eu acho assim, eu acho que tem que seguir uns pensamentos. O conselho, quando é mais necessitado, o conselho, ele é menos executado. Então o que acontece? Esse é advice, when most needed is least heeded. É assim, você ouve, sabe que é importante se alimentar bem, ter bons hábitos, ter qualidade de vida, ter boas relações com as pessoas, mas você não põe em prática. Na hora da decisão, ela é consequência desses hábitos errados. Então, hábitos, no início, elas são teias de aranha. Você pode mudar. Você leva 21 dias para mudar um hábito. E hábito depois vira fio de arame. E depois hábito vira cabo de aço. Se o hábito é bom, maravilhoso. Se o hábito é ruim, você vai prejudicar uma cadeia de pessoas. Né? Então, eu acho que você tem que escutar.
tem vários profissionais bons de todos os setores. No consultório, na clínica que eu trabalho, tem uma gama de pessoas dando palestras sobre nutrição, sobre parte molecular, sobre, né, tudo de saúde, e na área de sustentabilidade, na área de educação, na área de saúde. Tudo você vê as pessoas, os advisors, os mentores, né? Os caras que dão conselho, os que brigam, né? Você vai ver o Mário Mantovani brigando lá em Brasília para brigar contra essa parte do... A SOS Mata Atlântica, né? Ele é um dos presidentes da SOS, mas ele tem a função de brigar e ensinar lá em Brasília os senadores, mas tem um grupo dos agricultores, da soja transgênica, do arroz transgênico, do algodão transgênico, do milho transgênico, e da cana-de-açúcar transgênico, que foi permitido, na hora que o Lula entrou no governo, foi aí que eu fiquei com o pé atrás com o Lula, não, eu já tinha um pé atrás por causa disso, que eu fazia parte da equipe que não deixava os transgênicos entrarem. E agora é um desastre total. E aí entrou em junho, dia 13 de junho, na gestão dele, já foi aprovado em nível federal. Aí eu falei assim, nossa, não é possível o cara fazer isso, né? Isso não é bom para as pessoas, isso é ruim para todo mundo. Sim. E então assim, a Monsanto, que foi comprada pela Bayer, é uma lavadora de mãos, ela lava, ela compra as pessoas. Vereador, senador, deputado, diretores, imprensa, como fala aquelas coisas, pesquisas, mostrando que o transgênico é bom. Se o transgênico fosse bom, não estaria tão ruim tantas pessoas, tantas doenças novas que vieram da nutrição. Eu cheguei a ler que essa questão dos transgênicos até deixa as pessoas deformadas. Geneticamente muito além do que a gente imagina. Isso é muito perigoso mesmo. Eu tenho experiência pessoal. Eu falei no vídeo, eu usei o Roundup, né? Eu tenho 2 florestas em Minas. Roundup é o nome do produto da Monsanto, que agora é da Bayer. Né? Bayer é bom? Bom nada. Né? É péssimo. Então assim, você vê que não vem paz, vem uma força para lutar contra. Sim. Mas contra o quê? Contra empresas que são de seres humanos, que não estão pensando ou que se nutrem de fazer o mal. Né? Eu ouvi ontem de um professor cristão falando que na história de Hitler namorou e levou fora de uma moça judia. E ele falou, eu vou me matar. Olha. Né? Eu vi ontem o cara, um professor cristão, falando, explicando, um cara da USP, inclusive, ele falou assim, eu vou me matar, Não matou, mas ele criou um caminho para se revoltar. Sim. Você vê isso no filme do Facebook? A mesma coisa, aquele like, que acaba o filme, ele transformou, ele sublimou a parte ruim com o relacionamento e transformou e criou o Facebook. Criou na parte de interação entre interação social. E o outro criou uma coisa ruim. Então, assim, existe uma opção na vida. Verdade. Existe uma opção. Não existe uma frase só da minha parte, eu não consigo fazer uma frase. Escolha mas a assim, opção, né? tem uma opção do bem, que ele pode ser muito difícil, igual a raiz no início. Ela é muito difícil. A raiz ela é muito difícil, ela tem que procurar o seu veio d'água, onde ela vai se nutrir. Às vezes ela demora 2 anos no escuro, numa angústia. Mas ela tem dentro dela o ser superior da árvore. Ela fala, eu vou conseguir achar o melhor caminho. E esse é o bem. E o mal, ele quer ir rápido. Ele rouba, ele mente, ele sacaneia, ele ludibria, ele pega um cargo para ganhar dinheiro, para não sei o quê. Então assim, está tudo errado nesse sentido. Então a gente tem que se esforçar e tem que exigir em casa dos filhos de mostrar que existem caminhos bons. E isso tem que ser feito na escola, tem que ser feito nas empresas, no RH, na diretoria. Tem que ser uma avaliação inteira na alta cúpula de diretoria das multinacionais. Tem que fazer o tempo inteiro uma avaliação para ver se está fazendo algo bom para você e para o outro. Uma coisa que eu gosto de falar é que a pessoa que é rica de verdade, que ela é próspera, existe uma diferença entre prosperidade e riqueza. A riqueza você pode ganhar rápido. A prosperidade ela é construída ao longo da vida, né? E não é só com dinheiro. Então, a pessoa que ela é rica, ela pode perder tudo, mas ela consegue reconstruir de novo, porque ela é rica por dentro. E isso ninguém tira. Né? Imagina o ex-presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, começar do zero agora e reconstruir de novo. Né? Ele vai dar uma palestra e não vão pagar 1 milhão para ele, ou 10 milhões por palestra.
Eu sou palestrante, as empresas me chamam às vezes, escolas, né? É um valor completamente nada a ver o que ele fala que ganha. Então assim, ele, o Palocci e tudo, então assim, não tem nada a ver com partido, tem a ver com pessoas. Sim, sim. O mal não está no mundo dos homens, tá no coração das coração pessoas. de uma pessoa. Se ela é tocada com amor, ela consegue mudar. Por algum motivo, a pessoa foi para lá e para cá. Assim, ó, paz, você fez uma pergunta muito boa. Paz é um assunto muito bonito, mas paz tem a ver com estar completo. Estar completo tem que ser verdadeiro. Verdadeiro é próximo de Deus, próximo da natureza. Então, assim, são conceitos que se interligam, né? E se não tiver isso, só causa problemas. Exatamente. E eu acho que dá para mudar. É possível, a gente está aqui com uma pessoa que fez uma grande mudança a nível mundial. Então, assim, ele não pensou nisso quando ele plantou a primeira semente. Não. Né? Então, você não tem que pensar no que você vai conseguir daqui a muito tempo. É parar de pensar tão grande assim, é pensar no dia de hoje, né? O que eu posso fazer hoje? É assim, é ver para prever, Sim. a fim de prover. Ou seja, você vê, Uhum. você prevê, a fim, ou seja, o objetivo é prover. Sim. Prover para quem? Para mim e para os meus bisnetos. Para mim e para o meu vizinho. Então isso é ser sustentável. Ser sustentável é pensar daqui para frente, daqui para as próximas gerações, daqui com a pessoa que está do meu lado, com a pessoa que está do meu lado. Né? É isso. Né? Bom, muito obrigada. Amei essa entrevista. A gente vai ter muito o que conversar. Daqui vão sair várias ideias, com certeza. E vamos fazer outras entrevistas também sobre assuntos específicos. Mas hoje é sobre paz. Então, muito obrigado. Muita paz nesse dia. Muito obrigada. Muito obrigado por você também.